Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos. Toda terça-feira temos esse encontro marcado aqui na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. 20h45, uma hora para a gente meditar na palavra, responder pergunta. De fato, o intuito desse programa é que a gente possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, a gente abre aqui um tempo bem precioso para que você possa fazer sua pergunta, tirar dúvidas de algo que de repente você leu na Bíblia, você pode ter alguma dúvida doutrinária, algo que você percebe que precisa trazer mais clareza. A gente está aqui, claro, não sabemos todas as coisas, mas nós confiamos totalmente na pessoa do Espírito Santo, que sabe sim Amém. Todas as coisas, porque foi ele que inspirou todos os homens a escrever a Bíblia. E sempre bem acompanhado com essa turma aqui, cheia de unção e cheia de sabedoria. André Bahia, Hilton Júnior, boa noite, irmãos. Boa noite. É isso aí, boa noite, pastor. Boa noite a Apolo Miranda, a Dona Rosa ali nos botões hoje, comandando tudo. Boa noite para vocês que não estão nos assistindo pela TV Conteúdo. Para a gente é um prazer, de fato, estar aqui com vocês. E hoje estamos com grandes expectativas para aquilo que o Senhor irá acrescentar essa noite. Então, abre o coração. Eu vou pedir para você também compartilhar essa live aí para o número máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Para que elas também possam ser abençoadas essa noite. Amém. Boa noite, pessoal. Nos acompanha. Hoje nós temos o sorteio deste livro aqui maravilhoso, Não Fale Negativo. E para você concorrer a esse sorteio, só é você enviar "Eu quero este livro". E também esteja ligado, como o André falou, compartilhe para o máximo de pessoas, compartilhe em suas redes sociais e envie perguntas, interaja conosco. Nós estamos aqui ligados nas redes sociais para que vocês enviem suas perguntas e que a gente possa fazer esse compartilhamento aqui. Então é maravilhoso vocês também participarem do nosso programa, mandando perguntas. É isso aí, dividindo também, como o Juninho falou, né, fazendo com que essa palavra e aquilo que a gente está tratando aqui, que são coisas que podem mudar de fato a vida de uma pessoa, que você, assim como a gente, possa ser canal de Deus para que esse assunto que a gente vai estar tratando ou tratando a cada terça-feira possa chegar ao maior número possível de pessoas. Porque tem tanta gente sofrendo, né? E a Bíblia diz que, pelo menos para o povo de Deus, a única coisa que faz com que as pessoas de Deus sofram é falta de conhecimento. Então, o conhecimento traz libertação, traz uma vida saudável e nos dá direito a viver, a possuir, a receber tudo aquilo que foi conquistado na cruz, através de Jesus Cristo. Amém. Não é isso? Amém. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Então, se liga no som. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais
isso aí, é isso aí. Eu vi música é bom, mas tem umas canções, Apolo, que é muito grande. Não dá pra gente ficar 8 minutos, meu irmão. Eita, glória, o programa só é 1 hora. Então a gente tem que ganhar tempo aqui pra gente cumprir cada etapa, cada Muito espaço bom, é aqui, isso né? mesmo. Há um espaço que a gente dedica mesmo à adoração, a ouvir uma canção. Há um espaço que a gente dedica ao ensino mesmo da palavra, né? Para que o Espírito Santo possa se manifestar. Ele é o dono da igreja, ele é o dono desse Amém. programa, ele é o dono de nossas vidas. E há um espaço que a gente também dedica para que pessoas possam tirar dúvidas. Então, no nosso meio, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu lembro, né, até hoje, quantas coisas que eu tenho dúvidas. E no início da minha caminhada, eu sentia desejo de ter, sei lá, talvez uma programação como essa, Sim, que eu pudesse tirar algumas dúvidas, dúvidas. né? Porque às vezes eu via coisas na pregação, falava, rapaz, um dia mesmo, eu até hoje não sai isso da minha cabeça, né? Eu me recordo de um pregador pregando que a febre era uma bênção, e o título da pregação dele era exatamente esse: febre é uma bênção. E aquilo me trazendo um monte de dúvida, mas porque dentro de mim arranhava, e versículos saltavam dentro de mim, e um dos versículos era: porque Jesus expulsou a febre da sogra de Pedro, se febre é uma bênção. Então, dúvidas que eu tinha no início da minha caminhada, e eu sei que programas como esse podem fazer com que a gente cresça, né? A gente, é claro, não vai falar aqui o que a gente pensa, mas sim o que a palavra de Deus diz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre honra. A gente é perceptível, né, que o mundo ele está carente de pessoas de honra. O talento, o dom, uma habilidade pode nos levar a um nível de sucesso e de conquista. Sim. Mas o que nos mantém nesse padrão é exatamente caráter e honra. E honra tem a ver com preço mesmo, né? Um preço pago para se manter em retidão, se manter na verdade, para se manter naquilo que a palavra diz. Honra está ligado a preço. Eu estava até conversando esses dias com Pedro e ele me mostrou isso, que o significado de honra é um preço pago. E eu percebo isso, né? Que de fato aprendi isso essa semana, que honra tem a ver, você se manter como um cristão, como alguém de honra. Por isso que a Bíblia diz pra gente que honra não se merece, honra é conquistada. Por isso que a gente não honra quem precisa, quem está carente. Eu vou honrar um mendigo, alguém da rua. Honra não tem a ver com necessidade. Muito honra bom. tem a ver com alguém que já vem cumprindo um preço, um rito de obediência à palavra de Deus, ou uma vida de retidão. Porque honra não está ligado só com, sei lá, com pessoas crentes, né? Com pessoas que estão merecido, a honra ela é conquistada. Muito Eu lembro bom. essa semana, eu trabalhando, uma pessoa, um pedreiro está trabalhando comigo, e ele tinha pedido para eu fazer um Pix para ele, e eu tentei fazer meio-dia e o sinal do banco não estava bom, então para mim não tinha completado aquilo. E quando foi de tarde eu fiz o pagamento que eu precisava fazer para ele. E aí de noite ele me ligou todo assustado, porque entrou um valor mais alto na conta dele, e ele ficou preocupado com aquilo. O Pix que meio-dia eu tentei fazer e eu achei que não tinha ido, na verdade foi. E aí de tarde eu fiz de novo. Mas olha só, aquele homem, ele não passou pela cabeça dele: eita, o cara se enganou, me pagou 2 vezes, eu vou ficar com o dinheiro. E honra é exatamente isso. Muito bom. É a gente abrir mão do que talvez para a maioria das pessoas vão achar: eita, sobrou, me pagou dobrado, eu vou ficar. Não, homens de honra, eles não... Quando eu estou falando de homens, eu estou falando de homens e mulheres, né, do ser humano. Eles não crescem baseado em coisas erradas, mas é na verdade, é na realidade daquilo que eles entendem como um padrão mesmo de vida. E hoje não está tão fácil. É isso mesmo. Né? Não está tão fácil você encontrar pessoas assim. Por isso que a Bíblia diz para honrar quem tem honra, tem essa vida honrada, né? Não é quem precisa de honra, mas é quem merece Muito bom. a honra. Então é algo que a gente deve se esforçar, se tornar alguém um homem ou uma mulher de honra. É algo conquistado, é algo que é no esforço mesmo. É a carne, às vezes, sugerindo a gente fazer uma coisa errada, mas a gente sabe o que a palavra diz, e a gente diz: não, mesmo que a minha carne deseje, eu não vou obedecer isso.
A gente vê isso na vida de Jesus, né? Jesus sempre foi um homem de honra, mas ele, em alguns momentos, ele declara na Bíblia que fazer a vontade de Deus não estava tão alinhado com a vontade dele, porque ele ora pedindo para que Deus livrasse ele daquele momento, depois ele mesmo declara, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então ele estava declarando que como homem, né, que ele 100% Deus, 100% homem, mas na humanidade, como homem, às vezes a vontade dele, do Jesus homem, não estava alinhada com a vontade do Pai, com Deus. Mas ele abria mão. Homens de honra, eles vão sempre abrir mão dos seus desejos e vontades e vão viver a vontade e a palavra de Deus. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. E de fato, ter uma vida de honra, principalmente em relação à palavra, é a gente cumprir, né, o que a palavra diz, acreditar, crer naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito e viver baseado nesses princípios. Porque hoje o mundo ele não é baseado em princípios. O mundo hoje tem vivido quebrando princípios o tempo todo, e aquelas pessoas que cumprem princípios acabam se destacando. Porque diariamente, quando eu estou no meu cotidiano de trabalho, de translado de uma cidade para outra, eu percebo que algo que as pessoas têm perdido é a educação. A educação é aquele princípio de dar um bom dia, de ser grato, né? De agradecer alguém quando faz algo, ou de muitas vezes estar em uma fila de um banco e ver uma pessoa que está apressada e você não está tão apressado assim, você vai e cede o lugar para a pessoa ir. E muitas vezes quando a gente age dessa forma, tendo essas atitudes, as pessoas acabam até ficando assustadas. E acabam também até tendo um destaque para a pessoa, porque aquela pessoa ali se tornou destaque porque ela está agindo com a atitude correta, está sendo educada. Então, por ter muitas pessoas que não agem assim, aquele que age dessa forma acaba sendo honrado, entrando em destaque. Por quê? Porque cumpre algo que aprendeu, algo simples. Dar um bom dia, agradecer, ser correto. Uma pessoa passar um troco errado e você ir lá e falar, não, você me deu a mais, ou me deu a menos também. Mas, de fato, viver uma vida correta e entender que a gente não está aqui nesse mundo para tirar proveito das outras pessoas, mas cada um vivendo segundo aquilo que tem como um princípio e também honrando uns aos outros. Maravilha. E eu vejo também, muita gente confunde honra com sucesso. Né? Porque você está falando aí, né, de gestos honrados, né, que pode destacar a pessoa, mas tem gente que consegue também viver uma vida fazendo coisas que levam ela ao sucesso. E tem gente que confunde isso, acha que sucesso e honra são a mesma coisa. Mas não são. Por quê? Pessoas podem viver ou estar numa fase de sucesso e serem soberbas. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda, enquanto a humildade precede a honra. Amém. Então, pessoas, homens e mulheres de honra, elas podem até estar em algum momento no sucesso, mas elas vão ter sempre um coração humilde, mesmo com o sucesso. Então, honra e sucesso são coisas distintas, porque alguém pode chegar ao sucesso e no dia seguinte cair e ir para o fracasso. Mas a honra não. A honra é algo que ninguém consegue tirar. Né? Sucesso se tira de uma pessoa, mas honra não. Muito honra, bom. A pessoa pode estar numa cadeia e ser um homem de honra. De repente, alguém que foi acusado injustamente é preso, está ali denunciado, está ali como um bandido, mas se ele é alguém de honra, ninguém consegue tirar a honra, enquanto o sucesso se consegue tirar. Então, são coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não é. Meu Deus. Muito bom. Isso é muito forte, né? E honra nem sempre é vista, né? Às vezes a gente vai estar fazendo algo honroso que talvez pessoas não vejam, né? E isso é algo que a gente deve ter consciência, né? Porque é como Jesus falou uma vez, vocês me honram com os lábios, né? Mas o coração, então honra parte do coração. Muito e bom. Às vezes não vai ser visível para muitas pessoas, mas não é porque pessoas estão vendo ou não que a pessoa que tem honra vai deixar, vai cometer coisas erradas, né? Porque ela aprendeu, é uma disponibilidade do coração dela viver honradamente. Maravilha, bom demais, é desse jeito mesmo. Vamos às perguntas? Vamos nessa. Vamos aqui, pastor. Pastor, a diferença entre honra e bajulação?
são coisas que até para quem está de fora pode parecer ser igual, mas não é. A honra é algo que parte do coração, com uma atitude de você reconhecer aquilo que você vê na pessoa. E a bajulação, ela está ligada a fazer favores desejando algo em troca. A honra não quer algo em troca. Muito bom, a honra muito só bom. quer reconhecer. Muito bom. Né? Eu lembro, esses dias nós tivemos na Ivânia, né, com a gente. Ivânia é minha líder. Então, quando eu vejo Vânia, o pastor Raimundo com a gente na igreja, está sempre no meu coração o desejo de honrá-los, de talvez trazer, né? A gente sabe que para algumas pessoas talvez não seja, mas a gente quer servir o melhor, quer trazer uma excelência naquilo que a gente está servindo, como comida, como conforto. A gente quer dar o nosso melhor, embora talvez não seja o melhor do que eles até estejam acostumados, mas para a gente está sempre procurando honrá-los. Mas a gente não está fazendo aquilo como uma forma de querer algo em troca. Não, eu vou fazer isso por Vânia, porque quem sabe ela pode falar o meu nome, me indicar para alguma coisa. Não, a honra não quer nada em troca. A honra só quer reconhecer que aquela pessoa é importante de alguma forma para a gente, é uma referência e que ela merece, de fato, ser honrada. A honra não. A diferença da bajulação é gritante. Embora no processo pareça a mesma coisa, sim, mas não é. Muito bom. É tipo Denorex. Parece, mas não. Não. Pastor, o que de fato é honrar segundo a Bíblia? Boa pergunta, né? Honrar segundo a Bíblia é honrar fazendo aquilo que Deus faria, né? O que Deus faz. Deus honra pessoas porque Deus conhece o coração e é como se fosse mesmo um pagamento por aquilo que a pessoa já fez antecipadamente. A honra, ela nunca vai chegar para pessoas que vão fazer alguma coisa, mas a honra chega por alguém que já está fazendo, né? A gente vê, por exemplo, na vida de Davi, quando Deus decide honrar Davi, constituindo ele como um rei, Davi, ele já tinha um coração mesmo voltado a buscar o Senhor, a honrar o seu pai e a sua mãe. Então, a honra chega como um reconhecimento. A honra, segundo a Bíblia, é uma honra de reconhecimento. E a gente não tem ideia da honra que nos aguarda. Né? Paulo disse isso: olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que já está preparado para aqueles que amam ao Senhor. Então, a vida eterna, a vida futura, aquilo que está reservado, preparado, está nos aguardando, é uma honra. Nós vamos entrar, a igreja vai entrar num nível de honra jamais visto. Né? Aonde vai estar no mesmo lugar o quê? Pessoas com corpo transformado, pessoas com corpo não glorificado. Então, mas olha só, aquelas pessoas que dedicaram o seu tempo, tá? O pagamento, aquilo que vai ser dado pelo que nós estamos fazendo agora, é o que é isso? É um preço pago, né? Muito bom. Por aquilo que nós estamos fazendo. Então, a honra é exatamente isso. É um reconhecimento por coisas que nós já fizemos, não vamos fazer, mas já fizemos. Amém. Muito bom. É forte, né? Pastor, tem alguma recompensa na honra? Porque às vezes parece que estou fazendo papel de bobo quando honro pessoas. É sempre interessante, boa pergunta também. Às vezes, quando a gente está fazendo a coisa certa, a honra ela não chega naquele momento, ela vai chegar depois. E se a gente não for perseverante, insistente, resiliente, a gente tende a parar. Desmotivar. A se desmotivar. Porque espiritualmente mesmo, demônios, diabo, vai levantar pessoas para dizer que você está puxando o saco, você está querendo ser visto, você é otário, você é besta. Então, vai vir uma influência para a gente não continuar nesse princípio da honra. Sim. Então, a honra é um princípio mesmo, né? É uma vida, é uma dedicação, é um estilo de vida. Pessoas de honra, ela não honra quando está no holofote, ela honra porque é um estilo de vida. Muito Viver bom. uma vida honrando pessoas, autoridade. Isso é um estilo de vida que a gente aprende. Mas, assim, a gente precisa se desplugar do resultado imediato. Porque nós estamos vivendo num mundo em que quer os resultados imediatos. Na hora. A gente está acostumado, né, com comida, fast food, você Tudo entra na rápido. fila, pagou aqui, pegou Foi lá, a embalagem pegou. ali. A gente não está mais acostumado a esperar. E a honra é necessário aguardar. Muito a gente bom. não sabe, né?
como Deus, ele está na eternidade. Eu vejo tanta gente até falando isso, né? Assim, por exemplo, é porque não chegou o tempo de Deus. Irmãos, Deus não está em tempo nenhum. Deus, ele é o dono do tempo. Ele, na verdade, ele é atemporal. Ele está na eternidade. Né? Nós é que estamos nesse tempo aqui determinado por Deus. Né? Pessoas falam até, né? O Cronos e o Logos. O Logos é o tempo de Deus. Deus não está nem no Logos. Deus está na eternidade, ele é eterno, ele tem o domínio do tempo. Então, um pai, ele não quer honrar e presentear os seus filhos todos os dias, então assim é Deus. Deus também quer. Agora, qual é a nossa... por que às vezes não está acontecendo na rapidez que a gente deseja? É porque a honra não chega para pessoas que não estão preparadas para serem honradas. Muito bom. Então, não é Deus que está demorando. Tem gente que fala, não, porque não aconteceu ainda, porque não é o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus é todo dia, é toda hora. Se coisas não estão chegando, é porque talvez a gente esteja vivendo uma vida de menino. E a Bíblia diz que quando o herdeiro, mesmo sendo herdeiro, ainda é menino, ele mesmo sendo dono, não pode desfrutar daquilo que ele tem direito. Então, a honra, ela não demora a chegar. Ela só está demorando a chegar porque talvez a pessoa não esteja preparada, está vivendo uma vida ainda de criança. Muito bom. Pastor, a passagem da Bíblia do lava-pés, Jesus estava ensinando sobre honra na passagem da Bíblia sobre o lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos. Sim, porque ele mesmo declara, né? Olha, vocês me chamam de mestre, de senhor, de rabi, e eu sou. Ele não menospreza quem ele era, né? Ele diz, olha, mas veja o que eu estou fazendo, eu estou dando um exemplo. Então, aquilo ali, ele estava dizendo, o ministério é servir. Muito bom. A gente tem visto uma igreja, estou falando no geral, né? Uma igreja querendo ser vista, querendo uma honra excessiva, querendo os holofotes, a fama, e não quer o servir. Muito então, bom. a gente não pode perder como ministros esse exemplo de Jesus, do servir. Nós estamos aqui essa noite fazendo o quê? Servindo, tentando dividir um pouco de conhecimento, tentando buscar do Espírito o conhecimento necessário e o fluir para que tanto nossas vidas como a vida de outras pessoas sejam tocadas. Então o ministério está alinhado. O ministro não pode perder esse princípio que Jesus ensinou nessa passagem. Mesmo sendo mestre, eu não estou como aquele que senta na mesa para ser servido. Eu sou aquele que serve a mesa. E ele ainda faz uma pergunta: quem é maior? Quem serve ou quem está sendo servido? Se a gente chegar num restaurante, quem é maior? O garçom ou quem está sentado na mesa? O maior é quem está sentado na mesa, Sim. que está pagando o salário do garçom, que está pagando a comida. Mas ele disse, olha, eu mesmo sendo maior, eu estou aqui como quem serve, não como quem está querendo ser servido. E se a gente não tiver cuidado como ministro, isso sobe para a cabeça ao ponto da gente querer já que pessoas comecem a só nos servir. E a gente não perde, a gente perde o desejo e o princípio do servir. Muito bom. E é forte, né? Vamos lá, que, meu Deus do céu, que bom, que maravilha. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, coloca aí, eu quero este livro, tá certo? Para você estar concorrendo ao livro. Júnior, prossegue aí com as perguntas. Amém. Pastor, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Como podemos não nos deixar enganar e não se apegar a pessoas, mesmo tendo um coração que se apega com facilidade? Olha bem, complexa e boa pergunta, né? Olha só, quando a Bíblia está falando que o coração do homem é enganoso, irmãos, está falando isso, mas não quer dizer que a gente vai viver uma vida enganado. Por quê? Mesmo que o coração do homem seja enganoso, foi nos dado a pessoa do Espírito Santo. Amém. Que nos guia a toda a verdade, a todo sucesso, a uma vida de acertos. Então, quando a Bíblia está dizendo isso, está dizendo, não confie em você mesmo, mas confie no Espírito Santo. Então, se a gente leva uma vida confiante no Espírito Santo, a gente não vai andar enganado. A gente vai andar com certeza daquilo que aonde a gente está pisando, né? Como a Bíblia diz, na luz. Quem anda na luz não está em trevas, pisando em buraco, sem saber onde está pisando. Então, a gente precisa confiar na pessoa do Espírito Santo. E aí a gente não vai levar uma vida de engano, de atrapalhada,
sem saber o que está fazendo. E aí é necessário, se nós temos a convicção de que nós temos o Espírito, a gente precisa também confiar naquilo que Ele está nos guiando. Mas qual é a base para isso? Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Amém. A base sempre vai ser a palavra. Muito Muito bom. bom. Vamos lá, pastor. A honra tem a ver... a honra tem a ver com ser espiritual? Eu acredito que sim, embora pessoas que não nasceram de novo, pessoas, vamos dizer assim, que não são de Deus, né, elas podem adquirir também, ser merecedoras de honra. Por exemplo, a Bíblia diz que é para honrar o rei, meu rei sendo crente ou não. A Bíblia diz para honrar a autoridade. Então, a gente passa por um policial. Ele pode ser crente, não ser crente, ele está investido de autoridade. E a Bíblia manda a gente honrar. Honrar em quê? Obedecer, cumprir aquilo as leis. Então, uma pessoa, por ela estar investida em um cargo, ela merece a honra. Agora, e quando ela sair do cargo? Por exemplo, a Bíblia manda honrar aquele que está investido de autoridade. Então, um político, quando ele está na mesa, ele é prefeito, ele é governador, presidente, ele merece ser honrado, e isso não tem negociata. Não adianta, eu posso não ter votado, mas agora ele sentou lá, ele está lá, então eu preciso, como crente, honrá-lo. Eu preciso não falar. E honrar é o quê? É não falar mal, é não maldizer, não falar mal mesmo, de esculhambar, orar pelo acerto, para que ele possa receber de Deus a direção do que fazer. Então, a honra, ela é adquirida mesmo, né? Deus dá. E aí tem a ver também com coisas espirituais, né? Porque tudo disso envolvido com lei, a Bíblia diz que é Deus. Sim, Deus coloca pessoas em cargos, cargos, né? Deus. Muito bom. Talvez não seja, por exemplo, um político. Foi Deus que votou? Não, mas o cargo, aquela cadeira, aquele princípio do lugar de honra, foi Deus que estabeleceu. Muito bom. Pastor, quais são as colheitas da desonra? A colheita da desonra está ligada à morte, à perda. Né? A gente vê a desonra de Adão em desobedecer a Deus, trouxe para ele o que? Morte. A desonra de Satanás em negociar com talentos que Deus deu, trouxe para ele o que? Ele foi tirado do céu, jogado de lá. Então, a desonra tem a ver com uma vida de perda mesmo, uma vida de morte, uma vida de separação de Deus, uma vida de resultados ruins. E por isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos a viver uma vida. A gente está vendo, né? A gente vinha conversando no carro de crianças que têm desonrado os seus professores, não têm entendido o cargo de um professor, o benefício que ele está sendo ensinado por aquela classe de pessoas. E se ele não honra aquilo, o que é que vai acontecer? Ele vai se tornar um adulto que os resultados dele vai ser triste. É isso Por quê? mesmo. Enquanto está na escola, tudo bem, está tudo indo, está tudo... Aparentemente, parece que aquela desonra não está dando em nada, mas vai chegar uma hora que ele vai ficar maior, e aí ele vai se debater com o quê? Com a justiça, com a polícia, com a lei, e ele vai quebrar a cara, e muitas vezes vai dar morte, prisão, derrota, perda, ou uma vida de sementes de desonra. Meu Deus, muito forte, muito bom. Pastor, está chegando o tempo de eleições. Como posso fazer para que meu voto valha a pena? Olha só, excelente pergunta também. Né? De fato, está chegando um ano de eleição. A gente, como ministério, a gente tem uma direção de não se envolver assim profundamente, né, com política, nem dizer para as pessoas em quem elas devem ou não votar. A gente não está aqui para isso. Mas a gente pode olhar pela palavra. Né, os candidatos que concordam com aquilo que Deus concorda. Eu não vou votar em alguém, por exemplo, que é a favor do aborto, que é a favor de coisas que Deus não é a favor. Né? Então, é fácil hoje você levantar a vida de um candidato e ver o que ele é, o que ele acredita. Então, eu não vou votar em um candidato, um político, que lá na frente vai levantar leis e dificuldades para a igreja. Então, eu vou votar em quem?
talvez eu não encontre alguém perfeito, mas existe hoje pelo estudo e pelo aquilo que a gente vê as pessoas falando e até pelos partidos, a gente pode identificar candidatos que amem a vida, amem família, né, que vá estar mais alinhado com as coisas de Deus e com a palavra de Deus. E aí eu vou votar nessas pessoas. Então, meu conselho para você é também isso. Faça o seu voto valer a pena, porque a gente está muito próximo de decisões que vão afetar, né, nações, e o Brasil tem recebido tanta palavra de evangelizar o mundo, né, de crescimento. É isso mesmo. Esse país é um país riquíssimo, mesmo pessoas roubando ele desde a fundação do país, nunca quebrou. Por quê? Porque é um país rico, tem riquezas de Deus. O Brasil é uma potência, o mundo inteiro está de olho no Brasil. Isso mesmo. E a gente não pode ser, como cidadão brasileiro, tolos em colocar pessoas que querem vender a nação, saquear a nação, que estão contra a palavra de Deus. Então a gente tem que ter muita atenção, principalmente porque os crentes hoje é uma grande maioria. O Brasil é um país que a sua maioria tem temor a Deus. A gente vê isso, né? As cédulas, o dinheiro está lá, Deus seja louvado. O que é isso? São conquistas e sinais de que o povo e de que Deus tem projetos e planos para essa nação. E a gente, como povo de Deus, a gente precisa ter muito cuidado. A gente não está aqui para discutir com pessoas, mas a gente pode ter o cuidado de chegar na hora votar em pessoas que a gente vê que amam aquilo que Deus ama. Muito bom. Muito bom. Pastor, Timóteo honrou Paulo em muitas vezes com o serviço. Porque na igreja em geral não tem pessoas assim? O erro são das ovelhas ou do pastor em geral? Olha só, eu sou obrigado a discordar desse pensamento. Eu acho que na igreja hoje tem muita gente, tem muitos Timóteos. Quando a gente vai ver, a gente estava na estante mesmo aqui assistindo um documentário, né? O pastor Márcio Valadão, lá de Minas Gerais, ele está completando essa semana 50 anos de ministério. E a gente vê o quê? Pessoas ali, quantos Timóteos o pastor Márcio não tem, né? A gente vê o pastor Lucinho, tantos outros pastores que estão ali servindo aquele homem, como Timóteos. Então, a gente vê, ninguém vai chegar num tempo de honra sem ter passado uma boa temporada servindo a outras pessoas. É isso mesmo. Né? Então, a honra é isso, é um direito conquistado pelo trabalho, pelo serviço. E eu tenho visto muitos Timóteos hoje servindo no ministério, né? Servindo a outros homens, servindo a Deus e o propósito de Deus. Mas isso está linkado diretamente a servir pessoas, a servir ministério, a servir liderança. Em todas as igrejas a gente vê isso. Então, é claro, tem pessoas que chutam o balde, não aguentam muito o treinamento? Tem, mas tem muita gente fiel e que está aí fazendo com que a palavra de Deus e o reino de Deus avance pelo serviço mesmo. Glória a Deus. Pastor, ser honroso, ou seja, ser uma pessoa honrosa, é ser uma pessoa perfeita? Não, a honra ela não está ligada à perfeição, porque ninguém na Terra atingiu esse nível de perfeição. Nós não somos perfeitos. Não existe ninguém na igreja, senão Jesus e o Espírito Santo, que seja perfeito. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo ele está trabalhando para nos aperfeiçoar. Amém. Então, a honra não tem a ver com perfeição. Por isso que de vez em quando a gente pode, aqui, tem um princípio de desonra aqui, aí Deus vem e trata, fala, ei, você desonrou a sua liderança, você fez isso de errado. E o que é que acontece? Pessoas com o coração ligado com Deus se arrependem. A gente vê, por exemplo, na vida de Davi. Davi foi um homem de honra, mas a gente vê o quê? Davi cometeram erros graves, mas ele continuou sendo chamado um homem segundo o coração de Deus. A gente vê Salomão, o final da vida de Salomão foi trágico. Mas a gente vê Deus dizer, porque você não me pediu dinheiro nem fama, você vai ter honra, você vai ter longevidade. E Deus traz para Salomão um monte de coisas. Por quê? Porque Deus entende que durante aquele tempo na vida, Salomão honrou a Deus, embora lá na frente ele comece a errar. Então, a gente não pode confiar na honra, porque senão a gente vai estar confiando na gente mesmo. A gente tem que confiar na palavra de Deus e no Espírito Santo. Porque eu posso estar vivendo uma vida honrada hoje e amanhã não, como Salomão.
que o final da vida de Salomão foi terrível. Então, Sansão levou um tempo honrando a Deus. Sim, No final, sim. há um tempo que ele se perde e começa a viver uma vida de desonra. Mas antes ele honrava. Então, por isso que o homem de honra, ele não confia nos resultados que a honra tem trazido. Poxa, como você pregou bem, que maravilha, tapinha nas costas, maravilha, mas baixa a bola e não fica pensando de si mais do que convém. Isso, porque talvez se a gente ficar confiando nesse tempo e nessa estação de honra, talvez a gente ande na estação que vem de ladeira abaixo, em vez de continuar crescendo. Então, homens de honra, eles precisam também não confiar na honra. Muito bom. Muito bom. Pastor, qual a diferença entre honra e serviço? Eu acho que a honra é um resultado do serviço. Então, a diferença é porque a honra é o resultado. A honra pode não ser o serviço exato. Por isso que muita gente fica frustrado. Quer dizer, pô, eu estou servindo e eu não estou sendo honrado. Por quê? Porque a honra talvez não venha diretamente na hora do serviço. Mas a honra, ela chega como um resultado lá na frente do serviço. Amém. E o que é que nos leva à honra? Humildade. Por isso que eu estou dizendo, não confie na honra, mas fique sempre examinando o seu coração se você permanece em humildade. Amém. Porque enquanto a gente estiver em humildade, a honra vai estar fluindo na nossa vida. Muito Quais bom. seriam assim os pensamentos durante o serviço que possam impedir a gente de receber uma honra por isso? Quando a gente está fazendo um serviço querendo ser honrado. Se a gente está fazendo um serviço no objetivo de ser honrado, Meu a honra Deus. não vai chegar. Isso mesmo. Quando alguém faz um serviço querendo ser visto por homens, Jesus ensinou sobre isso. Olha, tem um grupo de pessoas, quando ele estava em Israel, ele disse, eles oram nas praças, eles fazem mundo orações veja. demoradas, porque eles querem ser vistos, eles querem ser aplaudidos pelos homens. Então, quando a gente faz um serviço querendo ser visto por homens, a honra que a gente vai receber não vai ser de Deus, vai ser talvez a honra de homens. Mas quando a gente deseja a honra de Deus, a gente não está muito preocupado se pessoas vão ver, não vão ver. A gente sabe, eu estou fazendo para o Senhor e ponto final. Amém. Muito bom. Pastor, eu sei que o senhor falou sobre um pouco disso no início, mas a pergunta é, eu posso honrar uma pessoa com dinheiro? Sim, Muito bom. a gente pode honrar pessoas com tempo, com dinheiro, com presentes. Isso tudo está ligado com honra. Agora, sempre que você for honrar uma pessoa, mesmo com dinheiro, sonde sempre o seu coração. Se você está querendo ser visto, se você está fazendo aquilo, querendo algo em troca. Isso não quer dizer que você não deve fazer, mas faça sempre se corrigindo, para você não se frustrar, dizendo, poxa, eu honrei tanto tal pessoa e ela não fez nada por mim depois. A honra não tem a ver com uma troca, a honra tem a ver com uma atitude correta do coração. Muito bom. Amém. Pastor, vejo que honra é uma sequência como honrar a Deus, honrar os pais, honrar a liderança. Se eu faço tudo certo e não honro nos dízimos e ofertas, há uma consequência nisso para a minha vida? Há uma consequência, mas cada princípio de honra tem uma, vamos dizer assim, uma estrada. Quando a Bíblia fala de pai e mãe, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Aí a Bíblia diz o resultado, a recompensa da honra. Para que os seus dias sejam longos, quer dizer, alguém que vai viver muito e tudo irá bem. Então, cada viés desse tem uma recompensa. Toda honra tem uma recompensa. Quando eu honro ao Senhor com os meus bens, com minhas riquezas, com meu dízimo, minha oferta, tem um princípio, tem uma recompensa naquele viés. Qual é? A Bíblia diz ali de prosperidade, crescimento financeiro, de não perder, de não ser roubado, de ter os seus bens guardados. Então, cada parte da honra, ela pega uma recompensa. Quando eu honro liderança, tem a ver com, se eu honro a unção que alguém carrega, eu vou pegar um pouco daquela unção. Eu vou viver um pouco, eu vou ter um pouco daquela unção. Amém. Então, cada estrada, cada caminho de honra tem uma recompensa diferente. Por isso que a gente deve entender, honra não é uma coisa só. Eu honro no serviço da igreja, mas sim, essa é uma parte, mas eu preciso também ser uma pessoa de honra dentro de casa, honrar minha esposa, honrar meu filho, honrar amizades. Cada campo da honra tem uma recompensa.
Muito Amém. bom. Muito bom. Pastor, qual é a diferença entre obedecer uma liderança e ser submisso a ela? Uma pessoa pode obedecer porque está na frente, mas a submissão tem a ver com a atitude do coração. A submissão tem a ver com não só obedecer, mas desejar obedecer. Tem gente que obedece, mas por dentro está gritando, tá miserável, um dia você vai ver, um dia eu lhe pego, um dia eu desconto. Essa é uma obediência, né? Por exemplo, quando a polícia enquadra um ladrão e o ladrão vê que ou se rende ou vai morrer, e a polícia diz mãos ou altos, o ladrão obedeceu, mas ele quer obedecer? Não, se ele pudesse ele fugia, se ele pudesse ele tinha sacado o revólver e matava a polícia primeiro. Ele está obedecendo porque ele sabe que a vida dele está em jogo ali, ele perdeu mesmo aquela guerra, aquela batalha, mas a atitude do coração não é um desejo de obedecer. Então a submissão tem a ver não só com obedecer, mas querer obedecer. Muito bom. Pastor, em relação a isso, como a gente cuidar para não cair nesse engano de sempre estar discordando com a opinião de alguém que é nosso líder, seja no trabalho, em qualquer área que a gente esteja desempenhando um serviço e que tem alguém sobre nós. Como cuidar do nosso coração para não estar andando em desonra? Olhar o que a palavra diz, conhecer o que a palavra diz. Porque aí mesmo que venha uma ideia, poxa, mas eu não concordo com isso. Mas vem cá, e a Bíblia diz o quê? Aí a gente não vai viver pelo que a gente pensa, mas viver pelo que a palavra de Deus diz. Então é bom sempre conhecer o que a palavra diz. Quando nós estamos, por exemplo, num trabalho e a gente conhece o que a Bíblia fala a respeito da relação do funcionário com o patrão, do funcionário com a empresa, a gente não vai obedecer e honrar apenas porque a pessoa merece, mas é porque o que a palavra diz. E aí, mas a pessoa é ruim, está pisando no meu pé, está pisando no meu calo. Não, mas eu vou fazer o que a palavra diz. Eu vou ter a colheita do meu plantio e aquela pessoa vai ter a colheita do plantio dela. Muito bom. Então são resultados totalmente diferentes. Amém. Pastor, é falta de honra chegar atrasado no trabalho? É falta de honra chegar atrasado em qualquer lugar. É uma falta de honra em compromisso, né? Alguém que chega atrasado no trabalho, chega atrasado no culto, chega atrasado nos compromissos, ela está mostrando que ela não tem uma maturidade para assumir. Porque imagine, se um funcionário está chegando atrasado no trabalho, você acha que um dia o dono vai colocar essa pessoa como gerente, ou como um gestor, como um diretor da empresa? Não. Esse princípio da desonra já vai desqualificar ela de ser promovida. Muito bom. Porque o gerente, o dono da empresa, não vai querer multiplicar pessoas com aquela conduta. Então, isso às vezes a pessoa pode ser super inteligente, super produtiva, mas esse princípio não vai qualificar ela para crescer dentro da empresa por conta do princípio da desonra. Amém, muito bom. Pastor, uma pessoa pode mudar sua conduta por conta de um ambiente? Pode. E por isso que a Bíblia nos instrui a andar com pessoas mais maduras do que a gente. Porque quando a gente começa a se relacionar, andar com pessoas com um nível de maturidade maior, esse ambiente vai nos afetar. Primeiro a gente vai olhar e falar, rapaz, como eu estou longe, como eu estou distante daquilo que essa pessoa está vivendo. Mas se eu tiver a intenção correta no coração, eu falo, poxa, vem cá, eu vou tentar tirar as dúvidas. Vem cá, você começou assim, como é que você fez? Me admira a sua conduta e eu vejo que eu não sou assim ainda. O que eu posso fazer? E esse ambiente, essa troca de ideias e de princípios vai ajudar aquela pessoa que não está naquele nível a crescer. Amém, muito bom. Pastor, qual a opinião do senhor em relação a... Antigamente as pessoas, elas compravam e elas faziam uma garantia com a própria palavra, e hoje é preciso ter documentos, não se tem mais essa honra ao que se diz. O que o senhor acha do resultado disso hoje na sociedade? Muito triste, né? Porque hoje, às vezes, mesmo com documento, a pessoa fala, não, mas mesmo assim eu não vou pagar. Então, as pessoas não estão garantindo mais nem só a palavra, elas não estão garantindo um contrato que se assina. Isso mostra o quanto que a sociedade e o mundo têm se tornado pior, né? Mas para o mundo, tudo normal, está tudo certo. A Bíblia diz que o homem caído, o homem mundano, o homem do mundo,
é isso aí. Essas são as consequências da vida afastada de Deus. O ruim é quando a gente vê isso na vida de um crente. Meu Deus. Alguém que deveria ter nascido de novo e as suas atitudes mostram que não nasceu, né? Então, é preocupante quando a gente vê isso dentro da igreja. E, infelizmente, se vê muito. Então, a gente precisa ter muito cuidado como pessoas que representam um reino. A gente não está vivendo apenas por nossa vida. A gente está aqui representando um reino. E a gente precisa ter cuidado para a gente não representar mal. Porque vai ter um dia um pagamento. A Bíblia diz que quando estivermos no tribunal de Cristo, vai haver uma prestação de conta do bem e do mal. Que cada um está fazendo. Então, ninguém pensa, eu estou vivendo, eu de vez em quando dou uns errinhos, dou um vacilo, eu compro, não pago, eu falo, não faço, e acha que está tudo certo. Não, a Bíblia diz que está tudo registrado. Meu Deus está registrando tudo e um dia vai parar para o acerto de as contas. Palavras, né, pastor? Até a prestação de cada palavra frívola que cada um está falando. Meu Deus. Então, é muito sério. Deus, ele é sério com o que ele diz e o que ele disse, ele vai fazer. Meu Deus. Pastor, uma pessoa que serviu a Deus por um tempo e depois parou ou deixou o ministério ou a igreja, ela tem direito a um galardão, como o senhor citou no início? Tem, talvez pelo tempo que ela serviu. Eu estou entendendo aí que ela alguém não, que deixou não, de servir, mas não negou Jesus, sim. continua salva. Então, Sim. tem um galardão por aquele período? Tem, Deus é justo, aquele período que ela fez vai acontecer. Mas vai ter um galardão, que a Bíblia fala de um galardão completo. A gente pode completar a carreira ou andar na carreira 10%, 20%, 50%, mas Paulo fala de completar totalmente a carreira. Meu Deus. Então, Deus. É melhor, já que a gente está nesse negócio, é melhor ter direito a 100%, né? Isso. Do que não brincar com chegar lá mesmo. e só receber 50%, 40%. Amém. Pastor, o princípio da honra só funciona para quem é crente? Não. De honrar e receber uma recompensa disso? Não. Funciona para todo mundo. E é por isso que a gente vê, às vezes, a Bíblia diz, né, que os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, é por isso que a igreja, por ter sido enganado tanto tempo com esse princípio de honra e ensino sobre esse assunto, permitiu que pessoas que não tinham aliança com Deus fossem honradas. Porque, imagine, Deus não é injusto, irmãos. Se a igreja, antigamente, era ensinada a não estudar, aí o cara do mundo não tem aliança com Deus, mas ele estudou. Quem é que vai ser o médico? Quem é que vai ser o advogado? Quem vai ser o juiz? É isso mesmo. Então, essa pessoa está num cargo de honra porque ela cumpriu um princípio, ela estudou, ela se dedicou, ela se matriculou, ela foi lá e fez. Aí você acha que o crente vai acontecer uma mágica que vai colocar ele como juiz se ele nunca estudou, nunca entrou na faculdade? Honrar nos estudos, né, também é um tipo de honra. Então, é um princípio que está para todo mundo que está vivendo na terra. A Bíblia diz que Deus faz cair chuva sobre os justos e injustos. Meu Deus do céu. Todo mundo se molha. Pastor, o que significa honrar a Deus com as primícias? As primícias têm a ver com o que é primeiro, né? Quando honrar a Deus com as primícias é tudo que chega na minha vida, em primeiro lugar eu procuro honrar a Deus. Amém. Então, com dinheiro, e não só dinheiro, né? Quando a Bíblia fala de primícia, dinheiro é o quê? Falando de dízimo. E aí, quando eu honro no primeiro, eu estou dizendo, Senhor, tudo que chega primeiro, eu honro o Senhor. Então, mantenha o fluir do derramar de Deus em todas as áreas. Mas isso não está ligado só a dinheiro, está ligado a tudo que é primeiro, tudo que é primícia, né? Primícia. O primeiro, se o primeiro tem o desejo no coração de honrar a Deus. Alguém, sei lá, compra uma roupa nova, mas ela não está pensando, eu comprei uma roupa nova para ir para uma festa, eu comprei uma roupa nova porque eu quero, como um crente, me vestir bem para honrar a Deus. Qual o desejo que está no coração daquela pessoa? Que com as vestes, com roupa salva? Não. Mas olha só, o que está no coração não é se aparecer, é honrar ao Senhor. Em primeiro, honrar no Senhor. E aí ela mantém um fluir de estar mantendo sempre o guarda-roupa dela abastecido, né? Em ordem, né? Em relação a isso que o senhor está falando sobre honrar nas primícias, o que levou a Deus a negar ou a não se agradar da oferta de Caim e se agradar da de Abel? Tem a ver com honra?
tem a ver com honra e tem a ver com primícia. A Bíblia fala que a oferta de um, ele trouxe da primícia. O outro pegou do fim, o finalzinho de tudo, das colheitas, ele pegou tipo assim, meio que do resto. Mesmo. E ele trouxe depois. Então, Caim, ele não trouxe das primícias, ele trouxe do resto, da sobra, do final da colheita. Enquanto Abel, ele trouxe da primícia. Sim. Então, mostra o quê? O que cada um tinha no coração com relação à honra. Então, essa questão de primícia, de primeiro, tem a ver com honra mesmo. Quem é que a gente está honrando primeiro? A gente está honrando a nossa vida, né? O nosso desejo no coração, ou a gente, de fato, está honrando a Deus? Muito bom. Amém. Gente, se você não escreveu ainda para concorrer a esse livro, ainda dá tempo aqui, né? Vamos fazer aqui a última pergunta. Prepara aí, Júnior, a última pergunta, tá certo? Escreve aqui embaixo, eu quero este livro. Tá valendo ainda, viu? Então, coloca aí e a partir daí você já está concorrendo a este livro poderoso. Vai lá. Pastor, eu tenho um desejo de honrar as pessoas que me lideram e também os irmãos que estão à minha volta, mas eu tenho receio das pessoas acharem que eu estou com bajulação. O que eu devo fazer? Vencer isso. Esse pensamento vem para todo mundo, né? O que vão pensar? O que a pessoa vai pensar? Não, todo mundo vai pensar, você fazendo ou não fazendo. Então é melhor, se você tem certeza do que você está fazendo, simplesmente vai e faz. Amém. Muito bom. Não pensa muito no que os outros vão pensar, pensa em você e Deus. Honra tem a ver com a atitude do coração, é você e Deus. Agora, se você não vencer isso, você sempre vai achar e vai ficar vivendo pelo que os outros pensam de você. Mesmo. É isso mesmo. Isso não é bom. É bom a gente viver pelo que a palavra de Deus diz e pelo que Deus pensa da gente. A gente tem que aprender a vencer esses pensamentos de outras pessoas. Muito Amém, amém. Considerações finais. Eu quero começar agradecendo ao pessoal, né, e convidando você para estar conosco nos nossos cultos. Tem um ganhador, então prepara aí, Apolo. Os nossos cultos, terça-feira às 19 horas, quinta-feira, Quinta Top, às 19 horas, domingo também temos Escola Bíblica Dominical. Este mês estamos com um tema poderoso, a gosto de Deus. Aleluia. Tem um gosto de Deus para a sua vida, tem um favor de Deus para a sua vida e tem um querer de Deus para a sua vida. Então vai lá na Escola Bíblica Dominical, a gente vai estar ali exposto a várias unções, eu creio que o Senhor irá falar com você. E às 18 horas temos nosso culto de celebração, tá bom? Nossa conferência TPG, dia 19, 20 e 21, eu quero te convidar para estar conosco. Vai lá nas nossas redes sociais, procura saber como se inscrever, tá bom? Vai ser um tempo poderoso, nosso pastor Alessandro vai estar ministrando, Márcia Menezes, Marco Brito, meu Deus, Pastor Emerson e Haline Ribeiro. Então, não perde essa oportunidade de estar conosco, vai ser um tempo poderoso, tá certo? Vamos ver até se a gente consegue trazer Haline terça que vem aqui no programa, né? Legal. Muito bom. Nós também temos lá, funcionando em nossa igreja, a unidade do Rema Brasil. E nós estamos com as matrículas abertas para o ano de 2023. Se você quer aprender mais da palavra, entender mais sobre honra, inclusive tem uma matéria, né, que fala sobre submissão e autoridade, que trata sobre honra. Se você tem desejo de aprender mais de Deus, de honrar a palavra em sua vida, procure as nossas redes sociais, Rema Pojuca, e pergunta lá como é que você faz para se inscrever, quanto está a matrícula e como é que funciona, que nós estaremos lá para esclarecer suas dúvidas. E muito obrigado a todos que participaram, que honraram aqui nas redes sociais, mandando perguntas. Obrigado, porque hoje teve várias perguntas aqui, muitos irmãos compartilhando, muitos irmãos interagindo conosco. É muito bom a gente aprender sobre a palavra de Deus e avançar. Amém. Maravilha, gente. E eu quero pedir, né, que sempre que você puder, não passa batida assim, dá uma curtida aí, muito bom, compartilha. Muito bom. Às vezes a gente vê, né, algo que não edifica tanta vida da gente, a gente gasta um tempo ali, acaba curtindo, e a palavra de Deus, se a gente não tiver cuidado, a gente vê alguém ali que Deus está se movendo mesmo, e a gente acaba não ajudando isso chegar na vida de outras pessoas. E o objetivo aqui é que a gente possa tocar de fato outras pessoas. Apolo Miranda, quem foi que ganhou o livro? Vamos lá, quem ganhou o nosso livro hoje foi João Pena. Parabéns, João! Parabéns, João!
Parabéns, cara. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. João, a benção, tem feito lá, ajudado lá no programa, lá na João, rádio, né? Isso. Lembrando que a gente, Ferramenta. todos os dias, de 11 ao meio-dia, programa Verbo da Vida na... Rádio Nova FM Meu Deus, muita 105.7. programação. O João tá lá, toda semana ele tá lá alguns dias Isso ajudando. mesmo. Maravilha, é bom demais. Gente, estamos chegando aqui ao final. Terça-feira que vem a gente vai estar junto aqui para poder continuar, né, meditando, trazendo aquilo que está no coração de Deus para que a gente possa estar crescendo juntos. Amém. Então, você é nosso convidado. Nós sabemos que o propósito de Deus é fazer com que a gente, todos nós, né, que a gente cresça no conhecimento Amém. de quem é Jesus a cada dia. Então, fica na graça, na paz. Pai, obrigado pela Amém, vida de Senhor. cada pessoa Obrigado, que Pai. assistiu ou que vai assistir essa Amém, programação. Nós abençoamos Amém. essas Em pessoas e nome de declaramos Jesus. a tua bênção, Em Senhor, nome de fluindo Jesus. velozmente na vida Amém. dessas pessoas. Amém. Cresça e aprenda cada dia mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém.